É interessante, né? A gente ouve, a gente participa e às vezes nem percebe tudo isso que está sendo falado, tudo isso que está sendo declarado, que não sei se você está percebendo, em momento algum a responsabilidade é de Deus. Toda ela está nas nossas, somos nós que abandonamos, somos nós que deixamos, somos nós que desacreditamos, somos nós que não entendemos o nosso chamado, o nosso legado. Quem aqui quando entrou na igreja tinha um soldado com uma arma nas costas, ou alguém com uma espada, dizendo assim, ou você entra ou você morre? A maior parte que eu conheço, pelo menos, veio de livre e espontânea vontade. A maior parte, um dia, recebeu a Jesus, e é interessante, porque quem fica em cima do altar, ele olha as pessoas que recebem a Jesus, e você vê no rosto das pessoas, algumas chorando, outras até felizes, mas às vezes com alguma aflição, mas parece que aquele dia elas receberam algo bom, algo novo, que elas, muitas são ministradas, são orientadas, não entraram como nem pastores, nem evangelistas, nem diáconos, intercessores, nem líderes de célula, nem pessoas do louvor, nem pessoas da dança, nem pessoas de área nenhuma. Entraram, como diz, nu, pelado, sem nada, e foram recebendo ao longo da jornada, foram recebendo informação, e muitos, como eu mesmo, eu lembro no começo, eu falava para Deus assim, usa-me Senhor. Alguém já falou isso? Usa a minha vida, Deus, eu quero ser que nem aquele pastor, eu quero ser que nem aquela pessoa, eu quero ser que nem aquele profeta ou aquele personagem da Bíblia, eu quero ser que nem o Senhor Jesus. E aí, eu não sei se isso é só uma empolgação, ou se isso é uma conscientização, se as pessoas ao longo da sua vida se conscientizam. Eu digo que muitas vezes é só uma empolgação. Mas como assim empolgação? Amado, se vem um vento, qualquer que seja ele, e a gente já pensa em soltar da segurança, então é sinal que nós não confiamos nessa segurança. Se faltar dinheiro, eu quero largar de Deus. Se tiver um problema no meu relacionamento sentimental, eu quero largar de Deus. Se eu tiver um problema de saúde, eu quero largar de Deus. Se eu tenho um problema de trabalho, eu quero largar de Deus. Então é sinal que Deus em momento algum foi meu fator principal. Em todas as vezes ele foi secundário, ele veio depois, ele não era principal. Por isso, quando a gente está falando em cada um dos atos, mas esse à frente com responsabilidade, né? E até quando a pastora Sheila escreveu, ela colocou: o caminho trilhado não deixa legado. Quer dizer, feito de qualquer jeito, não deixa, vamos dizer assim, uma marca, uma lembrança. Você de repente vem um professor na sua sala de aula, ou fica com você na escola, e aquele ano você fala assim: nossa, esse ano eu não aprendi nada em matemática, esse professor era muito ruim. Mas no outro ano aparece um que gosta de explicar bastante, e aí aquelas equações e etc, que eram tão difíceis, você tira de letra e fica super feliz e diz: olha, agora eu entendi. Mas é engraçado, a matemática é a mesma, a mudança foi o professor, porque a matemática é a mesma, a forma de explicar talvez mudou alguma coisa, e aí de repente você começa a falar: eu não gosto de matemática. Peraí, tem alguma coisa errada, você não gostava num ano, gostava no outro, ou vice-versa, e aí você diz: eu não gosto de matemática, mas na verdade você não se consolidou, não aprendeu, não entendeu no aprendizado, no ensinamento, naquilo que é necessário. E hoje é uma coisa muito, bem os pastores aqui, né, é interessante que quando comecei a dirigir a Aliança da Paz, primeiro ano, primeiro aniversário foi até, eu lembro que eu trouxe um pastor, chamava Carlos Alberto Bezerra, e ele já era uma pessoa muito especial. Na época ele já era um ministério com 20 e tantos anos, né, na época tal. E eu tive a oportunidade eu sempre tive esse hábito, né, quem anda comigo sabe, quando eu sento com um pastor que é mais antigo, mais experiente, eu gosto de fazer perguntas.
Eu gosto de perguntar como ele alcançou, de que maneira ele chegou, quais foram as dificuldades, como ele passou pelas dificuldades, porque eu falo, é um ensinamento gratuito que nos completa. E eu perguntei para ele falou assim, eu tenho, falou o nome de alguns pastores dele lá, esse aqui está 23 anos comigo, esse está há 25 anos comigo, esse está há 17 anos comigo, e eu falei, nossa, a gente está completando o primeiro ano, né? E eu perguntei para ele, como você consegue ou conseguiu formar pessoas assim? Ele riu para mim e falou assim, infelizmente só o tempo vai te ensinar. Ele falou, tem muita gente que vai parecer ser seus melhores amigos e serão seus piores inimigos. E muita gente que você até não vai entender, mas vai ficar com você, vai aprender com você, vai se aperfeiçoar com você e vai se tornar autoridade com você. E isso, eu vejo hoje que no princípio a pastora Sheila colocou quantas pessoas aceitavam a Jesus. Naquela época a gente fazia relatórios, e um dia ela falou assim, chegamos a 10.000 pessoas que aceitaram a Jesus na Aliança da Paz. Ouça bem, 10.000 pessoas, são 10 igrejas dessas juntas, que aceitaram a Jesus, isso anos atrás já, e eu falei, caramba, e quantos desses estão? E eu descobri que a maior parte não estava, e eu comecei a entender o que ele estava dizendo, que não adianta a pessoa ouvir falar de Jesus, a pessoa para se melhorar, ela precisa primeiro matar o seu próprio ego, e começar a entender quem é Jesus na vida dela, porque enquanto ela não entender isso, sabe o que vai acontecer? Ela vai comparar se está bom para ela, para a carne dela, para os desejos pessoais dela. Essa igreja está boa para a minha necessidade pessoal? Essa igreja está boa para satisfazer o meu bolso? Essa igreja está boa para satisfazer talvez minhas amizades? Essa igreja está boa para de repente me ajudar naquilo que eu quero? E essa não é a verdade. A igreja não tem essa função. A função da igreja é levar você a conhecer Jesus Cristo, para que você sirva a Jesus Cristo, para que você ame a Jesus Cristo, para que você se consolide na fé com Ele. E essa é a maior dificuldade do ser humano, principalmente nos dias de hoje. Não, aquela igreja ela fala de dinheiro. Fala de dinheiro, fala. Ela fala de dinheiro por quê? Porque a Bíblia fala de dinheiro. Aquela igreja fala de servir e de repente ajudar em alguma coisa. Por que as pessoas às vezes ficam atribuladas? O quê? Para mim ser um obreiro, eu tenho que ficar na porta? Eu tenho que ficar, sei lá, ajudar no banheiro, ou a conduzir as pessoas, ou a guardar as crianças, ou fazer isso? Tem. Por quê? Porque foi o que falou aqui agora há pouco. Seres humanos. Se você não gostar de gente, você não serve para estar no céu. Já pensou nisso? Você não serve para estar no céu, você não gosta de pessoas, lá vai ter o quê? Caramba, que problemão que se arrumou agora. Só que nós hoje estamos vivendo tanto esse egoísmo, que a gente só consegue enxergar o umbigo da gente. Se eu estou com uma dor, nossa, você não sabe o que eu estou passando. Se ele está com uma dor, faz parte da vida dele. Ele não é gente. Se eu estou desempregado, dói muito. Se ele está desempregado, o mercado está assim. E nós começamos a perceber como nós estamos tornando o mundo cada dia mais egoísta. Mas isso antes era mais lá fora e pouco aqui dentro. Só que hoje nós estamos trazendo tudo isso para dentro da casa de Deus. Nossa visão de egoísmo, de falta de amor, de falta de respeito. Eu só entendo um amor. O único amor que eu entendo é aquele que é por mim, para mim. Alguém tem que me amar, alguém tem que cuidar de mim, alguém tem que zelar por mim. E eu nem penso que o legado começa quando eu imagino tudo que Deus já projetou para aquele lugar, através de pessoas, e que eu estou entrando numa fila, onde as pessoas já pagaram muitos preços para que aquilo acontecesse, onde as pessoas já sofreram muita coisa, já oraram muitas vezes. Pastor Marcelo, quantos anos você está na igreja Aliança da Paz? Ele está
23 anos conosco. Aliança da Paz desde que abriu, ou seja, antes de abrir ele já estava. 23 anos. 23 anos depois, você acha normal alguém chegar até ele e dizer assim: o senhor tinha que ter mais amor? Se ele não tivesse amor, meu irmão, ele estava cuidando da vida dele, não da sua. Não é verdade? Porque se eu for pensar nessa visão, eu começo a pensar em mim. E aí eu penso, 23 anos não é 22 dias. 23 anos é uma vida. E eu abri mão dessa vida para servir a Deus através de atender pessoas. Então hoje nós estamos com uma visão tão distorcida, que alguém diz assim: toda hora o pessoal está falando que tem que ser honrados líderes. Quem eles pensam que eles são? Quem você acha que eles são? São pessoas que dispensaram a vida deles para abençoar a sua. Só isso. São pessoas que deixaram muitas vezes de fazer coisas que eram pessoais. E até achei, o pastor Marcelo lembrou do negócio que eu nem lembrava mais, né? Da pequenininha, da Manu, que está uma moçona linda hoje, e naquela época era um bebezico. E aí eu lembrei de uma outra vez, estava lá na mesa, agora eu lembrei de uma vez que o pastor Marcelo levou ela no médico, e de repente quiseram internar ela lá eu não lembro porquê, iam internar ela. E aí ele me ligou e falou: apóstolo, não estão deixando eu tirar a Manu, disseram que eu não posso tirar ela, que eu não tenho direito de tirar minha filha do hospital, mas eu não estou confiando no pessoal aqui. Eu falei: espera aí que eu vou aí. O que um apóstolo vai fazer num hospital? Que ordem você tem? Que autoridade você tem? Eu não fui lá como Marcos, eu fui lá como apóstolo, e eu fui lá debaixo da autoridade do Deus que me envia. Quando eu cheguei lá, a pessoa começou a conversar comigo. Eu falei: olha, ele é o pai, ele tem o direito de tirar a criança. A pessoa falou para mim assim: se o senhor falar mais uma palavra, eu vou chamar a polícia. Eu falei: agora você vai chamar mesmo, porque agora você liga para o coronel tal e diga para ele que eu estou aqui, e que eu vim aqui, e que eu quero realmente a polícia aqui. A mulher já se assustou. Eu falei: outra coisa, agora você liga para o prefeito, doutor Dibe, diga para ele que o apóstolo Marcos Sardinha está aqui precisando da presença dele, ou ele vem ou ele manda o secretário de saúde. A mulher ficou: como é que é? Quem é esse sujeito? Eu falei: vai agora. Em 2 minutos tinha 2 viaturas lá, e ela liberou na hora, não levou minutos. Amado, quem é o seu apóstolo? Um banana? Ou ele tem alguma autoridade na vida? Eu tenho uma autoridade que é chamada espiritual, mas eu tenho uma outra autoridade que, se você for no prefeito agora de São Bernardo e falar para ele no meu nome, ele vai saber quem é e vai responder para você. Ele precisa de alguma coisa? Ele sabe quem é. Se você for lá em São Paulo e chegar na Assembleia Legislativa lá, eles vão saber quem é. E em casa tem 3 placas, aqui tem 3 placas, premiando por trabalhos pelo estado de São Paulo. Agora, alguém chega assim e fala assim: eles querem ter autoridade, eles acham que... Eu não acho nada, meu irmão. Quando eu trabalhava numa empresa, eu era respeitado pelo legado que eu trouxe para aquela empresa. O pessoal respeitava e honrava. E hoje eu não sei porquê, sinceramente eu não sei porquê, mas dentro das igrejas, e na nossa é uma delas, está tendo uma dificuldade das pessoas respeitarem a autoridade que Deus constituiu na terra. Não foi homem, foi Deus, porque eu não queria ser pastor. Eu não queria ser pastor, e até o dia que Deus falou através de uma mulher na minha cara, falou assim: você vai ser pastor e vai cheirar a ovelha. E eu me ofendi com ela, quis brigar, e ela falou: a gente vai se encontrar. E depois de algum tempo eu encontrei ela, e eu já estava dirigindo uma igreja. Levou 2 anos e meio para isso acontecer. Eu me converter e eu dirigi uma igreja. Mudou a vida totalmente. Mas por que o senhor está falando isso? Porque quando a gente vai falar de legado, a gente precisa entender o que foi estabelecido para cada um de nós. O legado, quando você fala de ser um engenheiro, de ser um médico, de ser um advogado, sei lá qual é a tua profissão, vai estar ligada na tua profissão. Daqui a uns anos, eu lembro o dia que
o Leandro estava falando e falou, meu pai sai e conversa com um monte de gente da cidade e todo mundo sabe que ele é o dono da imobiliária tal, assim, não é isso? É o legado dele, é o legado do pai dele. Mas como é que ele conseguiu isso? Através dos anos, respeito, honra, posicionamento, reconhecimento de lei. O legado que está na sua vida profissional é aquilo que você desenvolve, mas o legado espiritual que está em você é aquilo que Jesus desenvolveu em você. Agora, será que Jesus tem liberdade de desenvolver esse legado em você? Será que Ele pode dizer para você, fala menos e faz mais? Será que Ele pode dizer para você, volta lá onde você caiu e começa de novo? Porque o nosso orgulho não deixa. O nosso orgulho não deixa. O que foi falado aqui hoje, a gente vê várias pessoas que passaram pela igreja, tropeçaram, estão tudo ralado lá fora, mas não tem coragem de dizer, eu preciso me restaurar, eu preciso me restaurar, me ajuda. Não, nós estamos sempre à disposição, mas tem um problema. Antes de reconhecer o legado, eu preciso reconhecer o Senhor do legado. Quem é o comandante do seu legado? É você? É o seu orgulho? É o seu umbigo? Ou é Jesus Cristo? Porque se for Jesus Cristo, melhor é que eu e Ele. E aí o meu ego vai embora. Orgulho, você não tem mais posição. Foi isso que eu aprendi na minha vida, nesses anos todos de pastoreado, de evidenciar o legado de Cristo dentro da igreja. Tira do seu coração o eu e coloca o Ele. O Ele fica maior que o eu. Ele é bom, Ele pode, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele transforma, e eu quero estar com Ele. Então deixa o eu para lá, porque esse meu lado já não é mais meu, é dele. Eu não vivo mais, mas se Cristo vive em mim, eu começo a pensar 2 vezes em cada ato que eu consumo, porque eu fico preocupado. Será que eu devo? Será que eu não devo? Será que eu posso? Será que eu não posso? É fácil, compara com Ele. O que Jesus faria? Como Ele ensina você a andar? Porque o nosso orgulho tem nos roubado. Nosso comportamento tem nos roubado. E a gente nem tem percebido que nós estamos sendo roubados. À frente, com responsabilidade, eu preciso pensar no que eu estou fazendo e aonde eu quero chegar. Você já pensou nisso? Hoje, antigamente era mais assim. As crianças já cresciam desejando ser como os pais são. E como muitos eram cristãos de verdade, os filhos queriam ser tão cristãos quanto os pais. O filho aprendia com o pai horário, posicionamento, comportamento, e aí ele crescia nessa direção. Mesmo que você falasse para ele assim, filho, eu não sei se hoje a gente consegue ir na igreja. Ele fala, não pai, hoje é dia de ir na igreja, a gente tem que ir na igreja, a gente precisa ir na igreja, nós temos que estar lá, porque ele sentiu o quê? Aquilo lá é minha casa, a igreja é minha casa, aquele povo é minha família. Então a vontade dele era estar aonde? Na igreja, porque não era uma opressão, não era um jugo, não era cansativo, não era pesado. E fala bem a verdade entre nós, nós somos esculachados lá fora. O patrão pisa, o ônibus lá vem apertado, as dificuldades lá fora estão acontecendo, mas aonde que eu me sinto espremido? Na igreja. A igreja é o perigo. Imagina, o patrão fala, você tem que ficar, cala a boca. Você quer perder o emprego? Não, não quero, fico. Aí você vem na igreja e fala assim, caramba, já são 8h30, o culto era para acabar às 8, agora são 8h30 e não acaba. Não é diferente? Lá ele fala para você, se reclamar tu está na rua. Aqui você fala assim, nossa, eles estão me servindo, mas não estão me servindo direito, estão me deixando triste, angustiado. E aí você fala assim, o que nós estamos buscando? Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso objetivo? Quando você vem para a igreja, quem você está esperando ver? O apóstolo?
está ruim. Se for o apóstolo, está péssimo. Mas se você quiser ver Jesus, ou a manifestação de Cristo, você pode ficar tranquilo que você vai encontrar. Você vai encontrar. Por quê? Porque Ele jamais lançou fora alguém que foi até Ele. Então, se você vier para Ele, você vai encontrar. É isso que nós precisamos, mudar a nossa visão, para que a gente leve conosco o legado que Ele já estabeleceu. Antigamente existia pecado, e hoje existe pecado. Antigamente existia salvação, e hoje existe salvação. Você percebe que o tempo é diferente, mas a situação é a mesma? Pessoas fiéis existiam e sempre vão existir. Pessoas infiéis existiam e sempre vão existir. E aonde está a diferença? Naqueles que levam Deus a sério. Por isso, nós estamos aqui todos com uma missão, com um propósito. E esta missão é o legado que faz parte da nossa vida, que nós vamos deixar para a posteridade. Eu imagino assim, um dia, meu pai, eu até brinco que ele, coitado, ele ficava esperando eu e a pastora Nilza chegar. Eu passava na faculdade dela, pegava, chegava em casa, e aí estava tudo apagado, a gente entrava de fino, eu punha o carro na garagem, entrava de fino. Quando eu abria a porta da sala, quem estava lá? Seu Ari. Aí ele falava: oi, tudo bem? Estava esperando vocês. Eu falava: meu Deus, ele estava esperando. Aí ele abria a Bíblia, dava para mim e falava assim: lê esse pedacinho da Bíblia. Aí eu lia, aí ele perguntava para a pastora Nilza: fala o que você entendeu. Às vezes ela acertava, às vezes não, às vezes ele invertia, eu também errava, e aí ele falava assim: eu vou explicar para você, ó, é isso, mas isso em 10 minutos. Aí ele fazia uma oração breve e falava assim: vão descansar que amanhã é outro dia. Todo dia, de segunda a sexta-feira, a gente chegava da faculdade e ele lá. Ele era católico, ele não era evangélico, mas ele tinha algo dentro dele e ele deixou um legado. Eu e minha irmã e mais 2 irmãos. Os outros 2, um foi trabalhar no Rio Grande do Sul e o outro era muito mais livre assim de mundo, de coisa. Era difícil pegar ele, porque ele não estudava à noite. Mas eu e ela fomos pegos pelo meu pai e fomos semeados. Dos 4, tem 2 que são pastores. Quem são? Você percebe? Toda semente prospera. Se for semente boa, prospera boas coisas. Ele semeou, e ele não era evangélico, mas ele era cristão, de verdade, ele lia a Bíblia todo dia. E aí você fala assim: ele semeou isso. E olha, eu vou falar, ele não lia a Bíblia inteira não, ele lia com a gente 3, 4 versículos no máximo. Que era ele falar assim: para vocês entenderem. Eu falava: meu Deus, todo dia eu chego da faculdade, e ele está esperando. E ele saía do quarto, a gente abria a porta bem devagarzinho, e ele abria a porta do quarto, de pijama, com óculos, e a Bíblia na mão. O que quer dizer isso, irmão? Ele sabia qual era o legado que estava sobre a vida dele. Depois de anos, eu me tornei pastor. A irmã dele, na época com 80 e poucos anos, ligou para mim e falou assim: fiquei sabendo que você é pastor. Eu falei: pois é, tia. Ela era crente. E ela falou assim: eu fiquei tão feliz que eu não pude dormir sem ligar para você. Eu tinha que ligar para você. Marcos, você é o legado da família. E eu falei assim: nossa, a velhinha está quase morrendo, mas está convicta. Aí sabe o que ela falou? Eu preciso mandar uma oferta para você, porque está chegando o tempo de frio, e pastor fica sempre à frente das coisas. Estou mandando. Não era dinheiro grande, tipo assim, R$200. Ela mandou o dinheiro e falou: compra uma blusa de lã. Lembra, mãe? Compra uma blusa de lã, porque você vai ser protegido e eu vou ser abençoada. Ela viveu mais uns 10 anos, foi morrer com 90 e tantos anos. De pouco em pouco ela me mandava alguma mensagem dizendo assim: eu não me aguento de felicidade e oro todo dia agradecendo a Deus pela sua vida. Oro todo dia agradecendo a Deus pela sua vida. Ela entendeu que era uma semeadora entre ela, meu pai, ou algumas pessoas da família que tinham essa visão, e que Deus estava respondendo através de quem?
Esse tal de Marcos. Alguma coisa será que você percebe que tudo que você está semeando hoje, você vai colher? Isso chama-se legado. A tua semeadura, a tua condição vai gerar coisas maravilhosas, né? Esta missão é o legado que faz parte das nossas vidas e que deixaremos para a nossa posteridade. Quem aqui tem filho? Pensa nisso. Seus filhos serão abençoados. Os filhos dos seus filhos serão abençoados. Os filhos dos filhos dos seus filhos serão abençoados pela tua posição, pela tua semeadura, porque você está deixando um legado para eles. É o que você faz. É necessário ir à frente, enfrentar tudo, abrindo caminho, gerando novas condições. É necessário, irmão, que a gente deixe a dúvida, o medo, a covardia. O mundo está lá fora, tentando fazer o quê? Pegar nossas crianças e torná-los adultos. Antigamente, quando a gente tinha lá 17 anos, 18 anos, alguém estava pensando em começar a namorar. Passou o tempo, começou o pessoal a 16 anos. Passou o tempo, o pessoal está nos 14 falando em namorar. Só que de repente, isso é apenas uma manipulação. Mas por que manipulação? Porque o sexo não é o órgão sexual. O sexo é o cérebro. É a manipulação da mente. É aquilo que você acredita, é aquilo que você vai fazer. Desejos, vontades, e o espiritual é a mesma coisa. Se você não desejar aqui fazer milagres, você não vai fazer milagres aqui na ponta da mão, não. Tem que começar aqui dentro. Eu quero andar com Jesus, eu quero viver o poder, eu quero ter autoridade, eu quero realizar coisas tremendas. Sabe o que o pessoal impõe lá fora? Que você ser um crente fiel é vergonha, que você dizer não para o pecado é vergonha, que você dizer não para coisas, bebidas e etc, é vergonha. Mas isso tudo está acontecendo aonde? Na mente. Mas o que é isso? É que nós abandonamos o nosso legado em Cristo para viver o legado do mundo, porque eu quero ser bem parecido com quem? Com o mundo ou com Cristo? Se eu quiser ser parecido com Cristo, eu tenho que me projetar em Cristo. Mas se eu quiser ser parecido com o mundo, então eu vou me projetar no mundo. E hoje as pessoas estão se projetando aonde? No mundo. Então eles não vão ser parecidos com Cristo. Então eles não vão sentir vontade, garra, determinação, desejo. Ei, quando eu comecei a me converter, no banho, eu expulsava demônio, porque eu imaginava assim, o dia que eu deparar com um demônio, vai ser ele ou eu. E eu vou no nome de... Então eu estava tomando banho, eu estava expulsando demônio, falando, eu estava pregando. Mas você já era pastor? Nada, nem evangelista, nem diácono. Mas eu estava pregando sozinho. Eu estava fazendo o quê? Preparando a minha vida para receber o legado que estava preparado para mim. Quantas vezes eu sonhei, eu me vi, me disponibilizei espiritualmente. Senhor, um dia eu vou pôr a mão numa pessoa e eu vou curar essa pessoa. Eu vou libertar essa pessoa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E um dia eu falei com outro apóstolo e ele falou assim, e a pessoa estava lá, e eu peguei ela pela mão, coloquei ela de pé, empurrei a cadeira de rodas com o pé, e disse para ela, agora você anda em nome de Jesus, e ela andou. Eu falei, meu Deus, não é possível, se ele fez isso, tem que haver um jeito de eu também poder participar dessa glória. O mesmo Deus que é o dele, é o mesmo Deus que é o meu, a mesma unção que está nele, é a mesma unção que está em mim. E um dia eu chego num local e tem uma pessoa, eu vou orar por cura, e a pessoa encosta a cadeira de rodas, e eu olho para ele, e vem na minha cabeça na hora, você não queria? Chegou o dia. Comecei a orar, e ele não sentia nada, e eu continuei orando, ele não sentia nada, mas aí o Espírito Santo falou assim, você vai ficar orando 3 dias, não vai acontecer nada, você vai ter que provocar. E eu perguntei para ele, você quer ser curado?
E ele falou, eu quero. Eu falei, então segura aqui. E aí, puxei ele para fora da cadeira de rodas, e de repente, ele começou a andar com dificuldades. Eu falei, você vai comigo até lá, quando nós voltarmos, você não tem mais essa cadeira de rodas. Ele foi, quando voltou, soltou da minha mão, começou a pular, levantou a cadeira de rodas lá na igreja, a balançar. E aí eu falei, tudo é possível ao que crê. Você tem um legado, amado. Você tem um legado, você não precisa ser bonitinho para o Zé, para o Antônio, para a Maria, para o João, não. Seja íntimo de Jesus e tudo o resto vai acontecer. Você precisa se liberar, né? Nós não vamos estar trilhando à frente de forma irresponsável, nós vamos querer exatamente o que Jesus ensinou. O que ele te ensinou? Posso todas as coisas naquele. Quem é que te fortalece? Então você pode todas as coisas? Quantas coisas estão aí para acontecer? Por que eu vejo muitas pessoas dizerem, mas eu estou cansado, mas eu estou, não é isso, eu estou aquilo. Pensa um pouco. Sabe quando a gente se cansa? Quando a gente já não gosta de fazer o que faz. Porque se você pegar alguém que joga futebol, pega a molecada que joga futebol aí de 16, 17 anos, e fala para ele assim, nós vamos jogar futebol. Amanhã você fala para ele assim, tem um futebol, você quer ir? O que ele fala? O que você falaria, Juliano, na época dos seus 16? Está dentro. E se depois de amanhã aparecesse de novo? Você entendeu? Mas você não está cansado? Rapaz, até estou, mas eu vou de novo. Por que eu vou de novo? Porque eu gosto do que faço. Porque é prazeroso seguir esse caminho. A gente cansa da igreja, sabe quando? Quando a gente perdeu a intimidade. Aí a gente cansa. Ai meu Deus, outro dia, tem que ir de novo? Tem. Senão a irmã vai marcar o seu nome lá na célula, então vai não sei o que lá. Querido, não é assim. Quando a gente entrar na dimensão sobrenatural do amor de Deus, a gente vai querer viver as promessas de Deus. Eu costumo dizer que tem mais de 8.300 promessas declaradas na Bíblia. Se você vivesse só uma promessa por dia, e tem 365 dias o ano, você ia passar 3 anos para viver de novo a mesma promessa, vamos dizer assim. Todo dia vivendo uma promessa. Então você imagina o que tem de coisa de Deus para a tua vida? Agora, quando você vem para a igreja, totalmente perdido, ou desanimado, ou em casa está dando problema, na empresa você está sem dinheiro, aí você pega tudo aquilo e joga na igreja. Vai parecer que o problema é a igreja, mas não é a igreja. Na verdade o problema é você mesmo. É você que queria trocar de emprego, não teve coragem de trocar ou de se aperfeiçoar. É você que não gosta da casa que mora, gostaria de fazer outra coisa, mas também não tem coragem, vai empurrando com a barriga. E está na hora de você acreditar que em Deus, em Cristo, você pode todas as coisas. Aí começa uma novidade de vida, uma mudança especial. E quando nós começamos a falar sobre legado, a gente precisa começar a lembrar de alguém tipo Moisés. Foi falado hoje aqui de Moisés. Moisés é um camarada que viveu 120 anos, os primeiros 40 ele viveu no palácio, os segundos 40 ele viveu lá com aquela condição lá de Jetro, de ficar lá, né, vendo e aprendendo outras coisas, e os últimos 40 ele andou pelo deserto junto com o pessoal, até ser tirado da terra. Só que nesse período todo da vida dele, foram muitos ensinamentos, muitas dificuldades, muitas realizações. Em todo o tempo ele viveu coisas novas. Em todo o tempo ele observou a vontade de Deus. Mesmo quando ele não sabia, Deus tratava ele. Ele matou lá um egípcio e Deus fez ele fugir e ficar num lugar retirado para ele aprender que ele estaria sendo levantado para ser o libertador do povo, mas não o matador do povo. Ele ia fazer aquilo que Deus queria que fizesse. Se fosse para contratar um assassino, Deus faria com o raio do céu. Ele queria mostrar coisas maiores. Ele queria mostrar a dimensão de formar, estabelecer, levantar, tratar. E ele faz isso com Moisés. Moisés foi apedrejado, quase foi apedrejado, quase queriam matá-lo, quase, Deus nunca permitiu. E nesse tratar todo, ele foi formando líderes. E se a gente falar que toda a liderança que ele formou foi legal, é mentira.
Porque quando a gente começa a falar disso, a gente lembra daqueles 12 espias que foram espiar a terra. E quantos voltaram bem? E os outros 10? Estavam infamando, falando mal da terra. Estavam fazendo o quê? Você conhece gente que fala mal da sua igreja? Você entendeu? Vai ter 12 espias, mas vai ter um grupo que vai ser o podre, que é um grupo que vai chegar e falando assim, mas não, mas tem o gigante, você pensa que é fácil ficar naquela igreja, ei, eles só pensam em dinheiro, eles isso, eles aquilo, ele vai falar um monte de bobagem, mas estão nos 10, e esses 10 são aqueles que não vão viver a glória. Eles vão andar pela terra? Vão ficar até morrer? Vão, mas vão viver a glória? Não pelo reconhecimento do comportamento. E aí vai ter 2 aqui, Josué e Caleb, que se posicionaram. E esse Josué, num dado momento, fala que ele teve que assumir, né? Moisés partiu para a glória, e entra agora a vez de Josué. Josué era aquele servo, aquele, vamos dizer assim, vamos falar servo para não falar, um amigo, uma pessoa, alguém treinado, que entendeu o legado. Quando Moisés falava para ele assim, você vai ter que descer, guerrear, e você vai ficar na luta, tá legal? Ele vai, tá, mas eu vou ficar com o braço levantado, orando, enquanto você está lutando. Enquanto meu braço estiver levantado, você está vencendo, mas se meu braço abaixar, você vai ser derrotado. Você ficaria? Você ia confiar em mim assim? Um dia inteiro de batalha, com os braços levantados, você vencendo, meu braço abaixo, você é derrotado. Você vai falar, não, velhinho, não, tá mal. Só que, sabe o que Josué falou? Yes, vamos lá, para cima, fogo, quero ver o pau comer, vamos embora. E aí que você começa a ver, quando alguém entende qual é o legado, qual é o projeto, qual é a verdade. Ele não olhou para Moisés para achar os defeitos. Moisés subiu no monte, ficou 40 dias, ele ficou lá no pé esperando, e ficou esperando. E o pessoal foi lá fazer festinha, bacanal e etc, e ele ficou lá. Mas por que ele não foi junto com os outros? Não tem um monte de Maria vai com as outras por aí? Não, falaram que o pastor tal é isso, falaram que a bispa é aquilo, falaram que não sei o quê. Então é melhor a gente sair. Se não presta, não presta. Você acha que aquela pessoa ia falar mentira? Quem tem que estar mentindo é o líder, não a dona Maracutaia. Quem está mentindo é o líder. E aí nós nem percebemos, mas ele preferiu ficar com quem? Com o líder ou com o grupinho? Você percebe que se nós lêssemos a Bíblia, a nossa vida mudaria? A nossa vida mudaria, irmão. A gente ia começar a entender o que vale a pena e o que não vale a pena, o que Deus abençoa e o que Deus amaldiçoa. Mas a gente não olha. Então a gente fica assim, mas olha, não é que saiu a Tunica, saiu o Nhonhoco, saiu o Zé Kika, saiu não sei o que lá, realmente a coisa não deve estar boa. Ninguém fala assim, eles andavam juntos? Você já pensou quando você pega um balaiozinho de laranja e coloca 2 podres no meio? O que acontece com o balaiozinho? Ninguém para dar uma olhadinha nas coisas naturais. Andavam próximos? Sim. Iam na casa um do outro? Sim. Apodreceu um, o que vai acontecer? É tudo podre, não tem jeito. Não é uma coisa que fala assim, apóstolo, o Senhor teve essa visão do céu. Não. A minha inteligência humana já consegue perceber. Eu não preciso ser espiritual. Só que de repente, quando eu olho para cá e vejo o Josué com Moisés, eu vejo um Josué que era tão fiel, que no dia que as coisas aconteceram, sabe o que Deus falou? Meu servo Moisés é morto. Agora passa você, com o Jordão, com todo o povo, porque você vai fazer o meu povo tomar posse da terra que eu prometi. Por que ele não foi procurar lá um outro qualquer? Porque ele foi procurar justamente Josué. Porque ele não precisava de mais ou menos, ele precisava de alguém que tivesse a visão do legado, alguém que quisesse crescer, alguém que quisesse realizar. Quando você quiser criar algo parecido, você precisa usar a matriz, a origem.
Porque se você começar a usar cópia, vai ficar cada dia mais diferente. E ele falou, eu preciso de alguém que se pareça com Moisés, que tenha visão. Se você ler o capítulo 1, vai até o versículo 9 de Josué, você vai ver que toda colocação é só declaração. Você vai ter que fazer o que meu servo fez, você vai fazer assim, fazer assado, você vai prestar atenção. Ele fala, você vai guardar, você vai ficar ligado na palavra. Ele dá para ele o que deu para Moisés, ele passa para ele, continua nessa. Mas é muito mais fácil quando alguém já está dimensionado na visão, quando alguém já tem a visão do legado, é outra coisa. Por isso nós precisamos tomar cuidado, porque se alguém fala uma língua que não é a de Cristo, é perigoso, pode distorcer toda a condição, e aí nós ficamos preocupados, com o quê? Com as pessoas, porque o ser humano hoje, como ele terceiriza a sua vida espiritual, eu falei isso outro dia, o que é terceirizar? Eu pergunto para alguém se esse caminho é bom, eu não leio Bíblia, eu acredito que a pessoa falou e ela é minha amiga, ela não vai mentir, ela é minha amiga. Amiga do quê? Amiga de tomar chazinho à tarde, amiga, porque nós precisamos ter medidas de comparação que sejam naquilo que nós queremos atingir. Então, se você quer uma medida de comparação, pegue alguém que é espiritual, pegue alguém que tem uma vida espiritual ilibada, reta, posicionada, determinada, e aí você pode seguir, porque senão você não pode seguir. Ah não, aquela pessoa um dia está no alto e um dia está no baixo. Aí você fala, peraí, se ela está no alto, está no baixo, ela está falando comigo agora, ela está no baixo ou está no alto? Se ela estiver no alto, ela está cheia do Espírito. Se ela estiver no baixo, ela está fora do Espírito. Mas alguém que está no alto e está no baixo, está no alto, está no baixo, tem alguma coisa errada espiritualmente. Não é isso que a Bíblia diz? E aí você começa a parar, peraí, se eu pensar um pouco, para que é que você acha que Deus levantou os pastores? Por que ele chama de pastor aquele que cuida das pessoas espiritualmente? Porque ele faz uma comparação com o pastor das ovelhas, sim ou não? E tem toda uma retórica que eu não quero entrar agora, mas de repente até para a mosca não entrar no nariz e nos ouvidos da ovelha, ele passa o quê? O azeite. E o azeite representa o quê? O Espírito Santo de Deus. E o que ele quer dizer quando passa o azeite, ou passa o Espírito Santo nas narinas da ovelha e nos ouvidos? Uma mosca, se entrar no ouvido, ela faz um zumbido que a ovelha vai bater a cabeça na madeira ou na pedra e vai morrer sozinha, vai se matar. Uma ovelha humana, vamos dizer, um membro de igreja, que fica com os ouvidos abertos para ouvir bobagem, ela acaba caindo fora da presença de Deus, porque ela vai desacreditando de tudo que é espiritual. E aí você fala, ai, como é parecido com a outra ovelha. É mesmo. Nós precisamos entender, a ovelha cai no barro, né? E quando a ovelha cai no barro, eles dizem que ela tem a lã, e o barro acaba encaixando dentro da lã, ou seja, ela fica uma bola de barro, e aquele barro seca. Sabe o que acontece? Ela não consegue andar mais, ela fica com dificuldade de se movimentar. Quando a ovelha não se movimenta, ela não se alimenta e nem toma água. O que vai acontecer? Agora, a ovelha, ou vamos dizer, os membros da igreja, quando eles começam a ir para a lama, ou seja, para caminhos que não são de Deus, eles acabam tendo esse problema e se perdendo, e vão acabar morrendo. Você percebe que o legado tem uma importância de formar posicionamento e vida? E eu nem percebo, né? Eu nem percebo, nem valorizo. Quando eu olhei aqui para Moisés, eu falo, puxa vida, ele se estabeleceu, ele formou Josué, Josué foi chamado por Deus para sair e levar o povo, e ele levou o povo, ele foi lá, ele dividiu as terras, colocou o pessoal em cada lugar, tentou formar líderes, ou seja, pelo menos orientou líderes, mas é uma coisa interessante, né? Porque ele fez tudo do jeito que Deus ensinou, ele formou do jeito que Deus determinou, ele andou pelos caminhos, dando, vamos dizer assim, para eles, toda a orientação.
teve separação de terra, então teve terra lá que era para os sacerdotes, para os levitas, para que houvesse todo esse acompanhamento. Só que a terra foi se dividindo, cada tribo foi ficando com um pedaço. E havia aí uma orientação, que eles deveriam cuidar da continuidade. Eu acho que você se lembra, quando eles ensinavam, falavam assim, ensina o teu filho, para que ele ensine o filho dele, para que haja uma continuidade da palavra na pessoa. Isso é como você forma o caráter espiritual de alguém. O mais velho ou o mais experiente forma os menos experientes, mas esses menos experientes ao longo do tempo se tornam experientes, e eles passam a fazer o quê? A mesma coisa. Então a nossa visão deveria ser o quê? Eu salvo você, você salva o seu amigo salva o amigo dele, e todo esse povo vai vindo para o aprisco, para a igreja. Para quê? Para que sejam orientados, fortalecidos, preparados, estabelecidos, para viverem a promessa, é o legado. E de repente, o que tem acontecido hoje? Quantas pessoas você convidou para trazer para a igreja? Um de cada vez, que é muita gente. Você entendeu? Nós estamos assumindo o legado do mundo e perdendo o legado de Cristo, que é salvação, que é cura, que é libertação, restauração, transformação. Isso precisa ser tomado de volta. Quando a gente olha para Josué, a gente vê que ele fez toda essa parte, ele separou, ele deu a cada um, ele determinou, né? Cada um deles tinha uma responsabilidade. Toda Canaã tinha que ser arrancada ao povo, Eteu, Ferezeu, Jebuseu, todo aquele povo que estava lá, tinha que ser tirado. Então cada um que assumia a terra, ele ia para a guerra, e ele tinha que tirar as pessoas, ter que matar, ou expulsar, melhor seria matar na época, né? Mas teria que tirar. Por quê? Porque Deus falou, essa terra é de vocês, e essa terra vai ser assumida por vocês. Eu não tirei as pessoas de uma vez só para vocês, porque senão os animais, as feras iam tomar conta da terra. Então eu vou deixar vocês irem assumindo e tirando por parte e liberando a terra. Essa era o caminho. Josué, quando está prestes a partir, ele percebe uma fragilidade, ele chama todos eles lá para conversar, e ele faz a colocação. Foi onde foi falada aqui a frase, eu e minha casa. Ele dá essa declaração, vocês escolham o que vocês querem fazer, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. O meu legado é caminhar nessa direção, e esse povo que está debaixo de mim vai seguir esse critério. Aí todo mundo fala o quê? Seremos assim como o Senhor, e aquele que não obedecer nós mataremos. Nós vamos matar aquele que não obedecer, aquele que não seguir os critérios de Deus, nós vamos matá-lo, e fica tudo certo. Então tá bom, passa um tempo, e Josué bate as botas. Josué foi para o céu. E agora? Como é que fica? Porque lá, quando estava no Egito, tinha um líder que cuidava. Quando saiu e foi para o deserto, tinha um líder que cuidava. Quando de repente Moisés é retirado por Deus, tinha um líder que cuidava. Mas agora as tribos foram separadas, cada uma numa terra. Precisava que eles entendessem qual era o legado, e que cada tribo se responsabilizasse pela continuidade daquilo que estava determinado. Você sabe o que você tem que fazer? Você sabe qual é o seu ato de fé na presença de Deus? Se você sabe qual é a sua parte dentro da igreja, você vê, de repente assim, apóstolo, por que eu tenho que dizimar? Você não sabe qual é a sua parte na presença de Deus. Por que eu tenho que dar minhas primícias? Você não sabe qual é a sua parte, qual é o seu legado na presença de Deus. Apóstolo, fiquei sabendo, tem que pagar, acho que é 50, 60 reais, né? 60 reais para vir aqui no reencontro. Você não sabe qual é a sua parte na presença de Deus. Não sabe. Porque quando você sabe, essas coisas fazem parte do contexto. Está na Bíblia que eu devo
dizimar, que eu devo primiciar, para fazer a manutenção do lugar, para ajudar nas necessidades do lugar. Nós estamos aqui, a luz está acesa, o sol está aceso, a água, tinha água no banheiro. Vocês viram todo aquele enfeite que a pastora fez, a pastora Cris? Quantas coisas existem aí? Aí você fala, um McDonald's, um lanche de McDonald's por tudo isso, por alimento espiritual, por tudo isso. Aí você começa a parar e pensar e descobrir, eu perdi a visão de Deus, eu estou com a visão da carne, com a visão da economia barata. Eu não estou naquela assim, uau, hoje é o dia que Deus vai me fortalecer e me renovar, hoje é o dia que Deus vai fazer. Eu preciso assumir o que tem de bom naquilo que eu faço. Aí eu olho agora para essa situação e Deus olha e fala assim, bom, chegou a hora. Quando Moisés ia partir, eu tinha Josué, que era alguém leal e fiel. Josué e Caleb na época. Caleb está com 85 anos, mais ou menos aí. Josué foi para a glória. E agora? Como é que a gente continua isso? Como é que a gente faz agora? Qual é o legado? Como é que a gente vai tratar isso? Porque depois que acontece essa situação, sai Josué, passam alguns anos, morre aqueles que conheciam do passado toda a glória de Deus, viram milagres, viram ganhar as terras, cair Saraiva do céu, fazer tudo aquilo, viram o sol e a lua parar em Ajalon, e Josué ganhar a guerra, porque tudo isso são sinais que ficaram mantidos, né, na visão daqueles que tinham o preparo, que estavam realmente dentro, ou seja, vamos chamar de legado, tudo que estava constando como legado da vida deles. Mas aí o tempo passa, e quando o tempo passa, alguns falam assim, como é que é mesmo? Tem mesmo que pagar 60 conto? Fala a verdade, tem mesmo que vir para a igreja todo dia? Mas como é que era a aliança da Páscoa quando ela começou? Que dia que ela tinha culto? Terça-feira, quarta-feira à tarde, quarta-feira à noite, quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, sábado de manhã era consagração, domingo de manhã era escola bíblica e domingo à noite era culto. Sem escala para obreiro frouxo. Não tinha obreiro frouxo, não ficava, não aguentava. Se era frouxo já caía pelo caminho, só ficavam os bons. Aqueles que tinham peito para aguentar ficavam, aqueles que não tinham já falavam assim, pede para sair, né? Dá licença. Sai 02, sai 06, sai. Mas o que acontece? Aí foi vindo o tempo, e o tempo foi passando, e hoje, quantos eram daquela época membros, não pastores e evangelistas, mas quantos membros são? Poucos, muito poucos, e os poucos que são, já nem lembro direito, e como eu não lembro direito, qual é o desejo, qual é a baba, qual é a garra, qual é a vontade de entrar nesse caminho de novo? Se eu chegasse aqui e falasse assim, pessoal, eu vou falar para vocês, teve vezes que Deus me fazia, eu trabalhava, tá? Além de ser pastor, eu trabalhava nessa época, mas Deus falava assim, você vai fazer culto todos os dias, de segunda a domingo, né? Começar num domingo e terminar no outro domingo, todas as noites, e pasme se você quiser, a igreja era menor, mas tinham lá 240 cadeiras, mas ela ficava lotada, domingo a domingo, lotada. Aí você fala assim, como é que pode? Sabe como é que pode? O povo ia buscando a Deus, sabe o que eles encontravam? Milagres, realizações. Teve gente que teve, lá dentro da igreja teve derrame, e foi curado do derrame dentro da igreja, no meio do culto. Teve gente lá que teve um infarto fulminante, a mulher caiu de lado lá, e nós oramos e ela foi curada na hora, e se levantou e saiu andando. Aí, meu irmão, alguém falava assim, aonde há muita oração, há muito poder, e eles queriam mais. Hoje, a gente faz um culto na semana, a célula, alguns fazem célula, não todos, e o culto de domingo. Ai, como eu estou cansado, eu ainda vou morrer de canseira, você entende?
eu perdi a visão do legado. E foi isso que aconteceu com eles. Quando separou aquele povo todo, eles não entenderam quem eles eram. Sabe o que aconteceu em primeira instância? Eles não contaram para os seus filhos o que Deus mandara contar. Era para eles irem contando o que acontecia, o que Deus tinha feito. Quando o Jordão, eles passaram em seco, lembra? Eles fizeram uma pilha de pedras, quem lembra? Colocou 12 pedras, primeiro do lado de fora, depois lá no meio, e os sacerdotes passaram, e o povo passou todos em seco. E era uma orientação, era um legado. O que Deus faz, Deus abriu o mar, lembra? Abriu o mar vermelho, fechou em cima dos egípcios, morreram todos. Deus mandou maná do céu, caía pão do céu, mandou água da rocha, Deus fez roupa crescer no corpo. Tudo isso, sabe o que aconteceu? Ninguém contou mais para ninguém. Ninguém incentivou ou ensinou os seus filhos. E sabe o que acontece depois disso? Cada um começa a cuidar de si mesmo. Cada um começa a pensar em si mesmo. Vamos faz de conta, para a gente tentar entender. De repente tem várias células. Vamos falar, temos 10 células. E aí, de repente, cada líder de célula, ao invés de olhar para Deus, para o seu líder Moisés, para as promessas que estavam lá, eles começam a olhar para o próprio umbigo e ensinar aquilo que eles querem. Eles não falam assim, qual é a ordem que tem, a orientação que tem do líder. Eles passam a fazer aquilo que eles acham legal. Foi o que aconteceu com eles. Eles começaram é para pegar todos os cananeus, Eteus, Ferezeus, Jebuseus, bababá, é para tirar todos, não tem que ficar nenhum. Mas aí eles encontraram umas mulheres bonitas lá no meio. Encontraram umas mulheres bonitas, uns caras legais, tal, e eles começaram a fazer o quê? Casamentos. Começaram a casar o povo de Deus com o povo cananeu. Mas era para fazer o que com eles? Tirá-los. Mas eles fizeram o quê? Casaram. Mas como começou essa mistura, começou a dar confusão. Que confusão? Briga. Começou a dar briga, mas briga entre quem? Agora tinha não cananeu lutando contra israelense, ou israelense lutando contra... Não. Agora a luta era de israelense contra israelense para proteger cananeu. Perdeu ou não perdeu a visão? Quem era o senhor deles? Era para ser Deus. Mas agora, como que eles estavam fazendo, já não era Deus. Por isso que é muito perigoso quando se perde o legado. Quando você perde o legado, vem a apostasia. A apostasia é o desacreditar das promessas de Deus. E a igreja precisa reconhecer que ela tem uma máquina. Que ela tem o que? Não foi mostrado aqui que tem a locomotiva na frente? Se Deus quisesse que cada um de nós tivesse uma vida sozinho, para que ele estabeleceria a igreja? Pensa um pouco, para que ele ia estabelecer a igreja? Será que Deus perdeu a visão que ele tinha? Não perdeu. Quem perde a visão é o povo que tinha que tirar os cananeus. Nós aqui precisamos restaurar a nossa visão. Qual é a promessa de Deus para a aliança da paz? Qual é a promessa de Deus? Não para o Zé, para a Maria, para o Antônio, para o João. Não. Para a aliança da paz. Porque eu faço parte da aliança da paz. Foi mostrado aqui o trem. Se um dos vagões sai da posição, todos os vagões começam a se bagunçar. Se um tombar, já viu na televisão? Tomba todo mundo. Por quê? Porque um está atrelado no outro. Se você começar a entender isso espiritualmente, você vai ver por que é que no meio das igrejas cristãs há tanta confusão. Porque quando foge da minha satisfação pessoal, a primeira coisa que eu quero é tombar o vagão. Não, eu não vou mais. Na verdade, eu não sinto mais nada nesse lugar. Quando um vagão começa a ter problema de roda, eles param, fazem a manutenção e continuam. Só jogam fora quando ele está todo deteriorado. Mas fora isso, faz manutenção e continuam. Isso é algo que é natural. Fazer manutenção e prosseguir. Quando é crente,
as pessoas começam a reclamar. Outro dia vieram contar de uma pessoa até antiga, nossa, teve conosco um tempo atrás, aí ela montou lá, estabeleceu uma ONG, fez isso, fez aquilo, aí uma pessoa perguntou para outra na frente da gente, mas e como é que ela está espiritualmente? Nem fala disso, irmã. Acho que ela nem sabe mais quem é Jesus, não sabe mais nada disso. Ela perdeu totalmente a visão, está bebendo bastante, está assim, está assado. Valeu a pena sair? Valeu a pena tirar o vagão do meio da condução e jogar num terreno baldio? Porque na verdade espiritualmente, eu não estou falando, eu ouvi a pessoa falando, eu fiquei ouvindo. Aí você fala assim, olha que judiação. Para o pastor, isso é uma dor no coração. Por quê? Porque é um trabalho que não foi valorizado, não só para nós, mas valorizado para... Sabe aquele sangue que foi pago na cruz? Alguém cuspiu em cima. Porque é isso que acontece. Se Jesus se fez maldito para que nós fôssemos benditos, a expectativa dele é que nós nos posicionássemos para andar com ele, mesmo no meio da dificuldade. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, por quê? Você entendeu? Então largar, jamais. Abandonar, voltar atrás, não é necessário, não tem razão para isso. Nós precisamos ter essa certeza, que o que ele fez, vale para todo o tempo. O amor, a misericórdia, o poder, a autoridade. E aí ele levanta quem? Otoniel, né? É o primeiro juiz. Ele teve que mudar a configuração do jeito que vinha. Antes, era um legado passado de um para o outro. Moisés treinava, desenvolvia, preparava. Agora, Deus olha, vê a deficiência do povo, a perda da intimidade, o legado sendo totalmente jogado fora, ou seja, todo o ensinamento perdido, e ele vai começar de novo. E ele é obrigado a tomar uma atitude diferente, né? Quando nós não assumimos o legado que Deus nos entregou, a apostasia se estabelece, ou seja, perdemos a fé, perdemos a visão de sacrifício para realização. É diferente. Você sacrifica para realizar. Você abandona os desejos da sua carne para vencer. Muitas vezes, quem trabalha em empresa sabe disso, você entra num cargo, mas para chegar num cargo lá em cima, você faz curso, você trabalha mais horas arduamente, às vezes você não pode estar com a sua família, para você poder somar toda aquela bagagem e poder alcançar o objetivo. Mas quando a gente se torna crente, parece que isso é um bicho papão. Nossa, aqui que é o quê? Tem que fazer o quê? Não, irmão, simples assim. Quanto mais eu conhecer, quanto mais eu buscar, mais eu vou receber. É só isso, é básico. Agora, eu consigo fazer tudo em 2h30, 3 horas no meio da semana? Óbvio que não. Óbvio, você recebe uma palavra, e essa palavra está com você, você leva ela para casa, e lá Deus vai usar para falar contigo. Mas se você não olhar mais para ela, o que vai adiantar? Já esqueceu, já foi embora. Quer dizer, eu não tenho mais dias na igreja, então eu tenho que ter dias em casa. Eu tenho que ter tempo em casa, para poder mastigar e retirar o melhor de cada uma das partes que a Bíblia me coloca, para que eu tenha vitória. Quando a gente olha para isso, a gente vê aqui que o Senhor teve que ele escolher, né? Ele morreu, Josué, levantou-se outra, né, geração que não conhecia Deus, nem a obra que tinha feito. Essa geração apostatou do verdadeiro Deus para servir a outros deuses, e aí começa a confusão, né, de como vai restabelecer. Eles abandonaram aquele conhecimento, aquele legado, e essa situação se deu porque a geração mais velha não cumpriu a parte que lhe cabia. Quem tem aqui mais do que 6 meses de igreja? Levanta a mão. Mais do que 6 meses. Parece que 99%. 99%. Então quer dizer que nós somos a geração que já conhece a palavra de Deus, certo? Nós somos a geração que já entende o que está acontecendo. Nós somos a geração, eu vi uma vez, o pastor Henrique estava falando com uma jovem lá, um casal, e estava dizendo assim, olha, seria importante vocês começarem a namorar depois dos 18 anos.
né? Porque nesse período vocês ainda têm um pouco de maturidade, têm dúvidas, vão crescer, vão se fortalecer e tal, pá. Aí a garota chamou os pais. Aí os pais vieram, e o que a gente esperava era o quê? Que os pais falassem: muito obrigado, pastor Henrique, porque o senhor está cuidando dos meus filhos, o senhor não teria nem que ter essa dor de cabeça, mas o senhor está, como líder de jovens, sendo muito responsável. Aí o pai falou assim: o filho é meu, eu autorizo minha filha a namorar, ela pode namorar com quantos anos ela quiser. Aí eu cheguei perto, ouvi, minha primeira vontade foi tirar o sapato e dar na cabeça, porque eu falei: uma pessoa estúpida, ignorante. Mas eu falei: ok, o senhor verdadeiramente é o pai, e toda a responsabilidade, lógico, é sua. Nós podemos orientar, nós não podemos fazer nada mais que isso. Ele falou: então tá bom. Aí eles falaram assim: agora, pastor Henrique, ora pelo começo do namoro. Eu falei: opa, essa parte é minha, ninguém vai abençoar, o senhor faz a bênção aí. Vem cá, o senhor é o pai, não é? É sua filha, não é? Então quem abençoa é o Senhor. A responsabilidade é sua, o senhor é o sacerdote do lar, não é? A sua palavra que manda, então abençoa. Aí ele falou: não, mas eu queria que ele abençoasse. Você queria, mas não vai ter. Porque se o senhor está falando que tem total autoridade, fique com total autoridade. Mas se não der certo, a culpa é sua. Aí ele ficou meio assim e tal. Conclusão, acho que não deu 2 meses depois, 3 meses depois, estavam separados. Não estavam namorando mais. E aí alguém veio lá e falou: ele falou que você tinha razão. Ai, que bonitinho. Coisa ridícula é falar com um pai que não tem capacidade de ser pai e de ser mãe. Ridículo. Porque se você está deixando seu filho para ser orientado, abençoado, fortalecido, e está falando que ele é jovem demais para começar, foi o que eu falei quando um dos meus filhos foi começar a namorar, e ele tinha 15 para 16 anos, ele falou: eu posso ou não? Eu falei: vamos sentar e conversar. Aí ele falou: por quê? Eu falei: só para saber. Você pretende casar quando, filho? O pai: eu não pretendo casar não, sei lá. Então, falei: então vou falar para você deve casar lá pelos seus 22 anos, 23 anos, você vai fazer 16, então, vou fazer uma conta, 5 mais 3, 8, daqui a 8 anos, você conseguiria abraçar essa moça e beijar ela, sem ter relação sexual com ela, né, em 8 anos? Ele falou: pai, que é isso? Eu falei: não, vamos ser sinceros. E ele falou para mim assim, sabe, pensando assim, eu acho que não. Eu falei: então você acha que você está preparado para namorar? Se você não sabe nem... Ele falou: verdade, não estou não. Paramos aí e ele não namorou. Querido, ou você tem um legado para carregar e para ensinar, ou você é só um trouxa no meio de todos. A televisão vai mandar, ou a escola vai mandar, o vizinho vai mandar, o amiguinho vai mandar, a amiguinha vai mandar, todo mundo vai mandar na sua casa. Ou você. Meus filhos chegaram lá, todos eles: pai, dá para dar uma dirigida? Meu amigo dirige. Quantos anos você tem, filho? 16. Não dá, filho. Mas pai, o fulaninho dirige. Poxa vida, a lei diz 18 anos com carta de motorista. Todos eles chegaram, esperaram os 18 anos, tiraram a carta de motorista e foram dirigir. Nenhum morreu, irmão. Todos eles estão vivos, graças a Deus. Então, ou você tem o posicionamento, ou você vai ser empurrado. Porque, mas sabe o que é? Todo mundo faz. O que minha mãe falava? O que sua mãe falava? Você não é todo mundo. Fechou. É só isso. Agora, se você falhar, se você fraquejar no começo, você não segura mais. Agora, nós estamos falando isso para falar do quê? Do espiritual. Nós temos sim que ser os primeiros. Eu não oro e viro para o meu filho e falo: filho, você precisa entrar em oração. O que ele vai falar? Papi, não leva a mal, mas tu é um cara de pau, né? Eu ensino com o meu comportamento. O que eu faço fala mais alto do que o que eu falo. Então eu preciso estar preparado para isso, né? Esse pessoal, eles não orientaram, e eles tinham essa palavra como algo profético já escrito para eles. Então faltou o quê? Honrar a Deus. E hoje, será que nós estamos honrando a Deus? Você está sendo a boca profética para a sua família? Para a sua casa? Pode ser até que o seu filho não te obedeça. Meu pai, ele ia lá e punha a sementinha. E não quer dizer que eu não fazia coisa errada por causa dele, não.
Eu saía de lá, eu ia para bagunça, eu fazia coisas que não devia. Mas ele continuava mexendo a terra e pondo a semente. E põe a outra, e põe a outra. Ele fez que nem aquele homem lá, foi jogando da semeadura, foi jogando caiu uma na pedra, caiu outra não sei aonde, mas de repente uma caiu em terra boa. Então não pare, continue falando, continue semeando, continue acrescentando. É o trem que está chegando aí? Continue, né? Ele precisava restaurar todo o legado. Então, ele levantou o quê? Os juízes, uma nova visão. Porque os juízes tinham uma visão diferente. Eles eram, dos tempos bíblicos, eles eram comandantes militares com poderes administrativos, mas seu ofício não era hereditário. Os juízes não tinham assim, eu sou juiz, então meu filho vai ser juiz. E o filho dele vai... Não. Era levantado por Deus. Era levantado através de autoridade, através de escolha que Deus fazia, né? Eles eram escolhidos pelo próprio Deus, de alguma maneira sobrenatural, governavam com a visão de Deus. O verdadeiro rei de Israel, naquele período, se tornou Yahvé, se tornou Deus. Ele, de uma maneira ou de outra, estabelecia, porque ele levantava alguém que tivesse capacidade e poder para salvar aquele povo. Ele ganhava o respeito do povo, através do quê? Da autoridade do Espírito Santo de Deus. Por incrível que pareça, né? Nesses homens se notava claramente a graça divina, sabedoria, autoridade, poder, determinação, né? Os juízes, nos juízes Deus revelava a sua força e majestade. Os juízes foram ferramentas usadas por Deus para restaurar o legado no meio do povo do Senhor. A Bíblia diz que o povo clamou ao Senhor por um libertador, porque eles começaram a ser atacados. E aí, quando eles reconheceram, começaram a orar, que Deus levantou Otoniel. Ele era da tribo de Judá, era um habilidoso no trabalho de metais, ou seja, ferreiro, né? Espada, lança, essa parte eles eram habilidosos. Otoniel é exemplo de descendência santa. Ele temia Deus e por isso herdou a terra. Ele temia a Deus. Ele colocava Deus em primeiro lugar. Desde pequeno foi instruído na lei do Senhor e era cheio do Espírito Santo. Não era por acaso, não era porque ele tinha uma espada boa, mas ele tinha a graça de Deus, a autoridade de Deus. É sinal que ele fazia coisas que marcavam as pessoas, ou seja, ele levava ainda a verdade de Deus, né? O importante é entender isso como família, como estrutura da família, né? Quando você percebe aí que como foi chamado, né? De repente a gente estava falando que deixa eu lembrar o nome dele aqui que eu esqueci agora. Caleb tinha uma filha e ele tinha inimigos na terra, tinha pessoas lá que ele precisava retirar. E aí, Kiriat Sefer, e ele fala: quem ferir Kiriat Sefer e tomar aquela terra, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Deus tem um prêmio para aquele que é fiel. E ele faz o quê? Vai para o tapa, vai para a guerra. Ele foi para cima. Ele falou: peraí, Caleb é um homem de Deus. Ele era sobrinho de Caleb. E ele sabe que essa autoridade estava contida na família dele. E ele falou: eu vou receber esse legado sobre a minha cabeça e eu vou ser uma ferramenta para transformar a vida de todo o povo daquela região. Ele não tem receio, ele vai para a guerra. E nós muitas vezes não entendemos isso. Se você for batalhar e Deus estiver com você, a vitória já é sua, já está sobre a sua vida. Ele era um crente que tinha experiência. Essa luta que ele teve aí foi uma das maiores declarações. Ele feriu os habitantes da cidade, conquistou a terra e tomou-a. Através desse ato, ele passou a ter experiência com Deus e com as lutas. Ele cresceu tanto espiritualmente quanto cresceu secularmente. Amado, talvez você não tenha percebido isso. Quando Deus quer tomar a sua vida com poder, Ele não quer simplesmente você espiritualmente.
mas Ele vai mexer com você espiritualmente e vai mexer com você também na sua vida secular, também na sua vida sentimental, também nas suas áreas que talvez você esteja debilitado. Buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas, nós primeiro buscar Deus e a justiça. Essa condição abre portas, libera caminhos, né? Um ponto a ser observado em nossos dias é que a necessidade de termos experiências com lutas e com Deus. As dificuldades que tentam roubar a tua paz, tirar a tua tranquilidade. Quanta gente fala, eu estou desempregado. Estar desempregado não é o maior problema, estar desempregado é um problema, mas o maior problema é quando você não tem fé para buscar em Deus a resposta que você precisa. A Bíblia diz que Ele abre porta onde? Você começa a pensar e você fala assim, Ele diz que quer me colocar por cabeça e não por cima e não por... Será que eu acredito nisso? Porque se eu acredito nisso, então as dificuldades que o mundo tentar colocar contra mim, não é que eu não vou ter momentos de aflição, mas eu sei que há um Deus Todo-Poderoso, o meu Redentor vive, e é nele que eu sou vencedor, é através dele que eu consigo quebrar barreiras, mas para isso eu preciso trazer de volta o legado, a confiança, a fé, a certeza, a determinação, a autoridade, o poder que Deus tem para a minha vida. Você acredita no poder que Deus tem para a sua vida? Deus tem procurado Otoniel na terra nos dias de hoje. Ele está procurando pessoas que possam ser ferramentas. Uma característica aqui, né, de Otoniel como juiz, ele era forte. Olha o nome, o que o Otoniel representava, ou significava, leão de Deus. Os nomes tinham representação naquela época, não é? Hoje até algumas pessoas vão lá e procuram, o que significa, sei lá, Henrique, o que significa Marcos, mas naquela época era o contrário, você olhava para a pessoa, para a característica da pessoa, e por aquilo que você via nele, você colocava o nome, e o nome dele era leão de Deus, simbolizando que a sua força, feracidade e rapidez provinha do próprio Deus. Se hoje eu for perguntar qual é o seu nome espiritual, o que vão falar? Vamos falar que você é aleluia? Ou você é glória a Deus? Qual é o seu nome espiritual? Será que seu nome é fé? Seu nome é determinação? Seu nome é realização? Seu nome é fortalecimento? Seu nome é renovo? Seu nome é vitória? Seu nome é usado por Deus? Carregador de legados? Porque nós precisamos nos identificar. Eu preciso me identificar para saber quem eu sou. Né? Na época que a gente andava por aí, pastor Marcelo, pastores, né, que a gente andava, eu encontrei pastor que eles falam, apóstolo que eles falam assim, isso aqui é o apóstolo da fé, isso aqui é o apóstolo da prosperidade. E um dia o Sérgio Lopes virou e falou assim, esse daqui é o apóstolo do amor, virou para mim, esse aqui é o apóstolo do amor. O coração que esse apóstolo tem, eu não conheço outro que tenha, porque ele sempre ajudando pessoas, dando apoio, não reclama de nada, está sempre junto, vai para a Marcha para Jesus, participa, não fica brigando com as pessoas. Esse cara é o apóstolo do amor. Eu achei engraçado na época, né? A gente riu, falou assim, cara, eu nunca tinha me visto assim, né? Nunca tinha me visto como alguém disponível para ajudar as pessoas, ou para apoiar, ou para, de repente, você não percebe, mas o que você faz, fala mais alto do que a sua voz. As pessoas começam a saber quem você é. Agora, como será que você é conhecido? Como será que as pessoas te apresentam? Aquela irmã é louca, é doida, não é possível. Ela só fala bobagem, ela não é gay, só causa encrenca. O Zé encrenca, né? Teve uma vez que teve uma pessoa que veio aqui, né? Ela frequentava pouco a igreja, mas a parente dela frequentava a igreja. E ela era uma evangelista nossa, e a mulher veio aqui e falou assim, eu vim aqui, bispo, para avisar a senhora que eu vou matar ela. Aí a bispa falou assim, você está brincando? Eu falei, não, estou falando sério, eu não aguento mais aquela mulher, capeta foge dela, ela não tem, sabe, ela não tem parte com o demônio, porque o demônio quer fugir dela, e tal. Aí sentou na mesa lá, mas falou tanto que a gente ficou assim, né? Calma, você está nervosa? Eu estou nervosa sim. Essa mulher é macabra, ela se prepara, ela faz isso, ela procura contenda, ela gera contenda, ela põe contenda com meu marido, com a minha sogra, com não sei o que, com não sei o que, ela. Eu fiquei assim, falei, nossa, a mulher não é tudo isso.
Aí passou um tempo. Aí, no fim, assim, na saída dela, nós falamos, a mulher tinha razão. O diabo deve estar correndo até hoje dela, fugindo daquele bicho. Por que eu tirei a arma, bispo? Porque eu tirei a arma da mão da irmã que estava armada. Porque a gente fala assim, não é possível. Não é possível. Um ser humano chamado de cristão, que gasta o seu tempo procurando contenda, mesmo quando não precisa, meu irmão, o diabo está perdendo para ela. É verdade. Não existe como. Então nós precisamos entender qual é o nosso chamado e entender assim, as pessoas precisam olhar para mim e desejar Jesus. Quando elas olharem para mim, elas falam assim, poxa, essa pessoa é uma pessoa que ela pode ser humilde, mas ela tem uma boa palavra, ela está sempre dando a orientação, ela conhece Bíblia, ou ela faz, alguma coisa você faz para mudar a vida dessa pessoa, para melhorar a vida dessa pessoa, e não para derrubar, para atrapalhar, para criar contenda, para criar dissensão. E aí a gente olha para o Otoniel e vê que ele possuía o Espírito de Deus, que ele foi levantado por Deus e tornou-se um líder forte, um líder que estava lá para realizar, além de ser conhecido como agente do Espírito de Deus, ele era conhecido naquela época como um agente do Espírito de Deus. Você percebe que tem características fortes dessas pessoas? Se você quer ser uma pessoa diferenciada, você precisa ter essas características. As pessoas precisam olhar para você e sentir o calor da presença do Pai, a unção do Espírito Santo de Deus, a palavra profética liberada na sua boca, todo mundo dizendo, vai quebrar, vai cair, vai não sei o que, e você chega lá e fala assim, eu falo da parte de Deus, Deus vai mudar essa história, vai restaurar, vai curar, vai liberar, vai libertar, vai transformar. Por quê? Porque nós temos uma boca profética, aquilo que você liberar é o que vai acontecer. Por isso que nós temos que tomar cuidado quando a gente entra em contenda, em briguinha, em falar bobagem, em não sei o que, nós estamos dando ponto para o diabo, e nosso lugar é dar ponto para Deus. Então nossas palavras não podem ser porcaria, os nossos propósitos, não é que de repente um jovem, uma jovem não pode pensar em casar, pode, mas comece a orar, para que Deus prepare, para no tempo certo, que venha a pessoa certa, que não venha qualquer coisa, que não venha pessoas que vão atrapalhar, ao invés de ajudar, mas que formem, diz a palavra aí, as pessoas que orientam, que Deus não junta pessoas, Deus une propósitos. Se você está procurando alguém, procure alguém que tenha o mesmo, senão vai dar errado, sabe? Tem que ter características, e o espiritual mais que tudo. Quando a gente não é convertido, tudo bem, você não é convertido, e você dá uns chutes, às vezes, dá a bica na bola, bate na trave, vai por cima, faz um monte de coisa, mas quando você já se converteu, quanto menos você sair da presença de Deus, mais você vai receber as bênçãos do Senhor. Então eu tenho que ter essa característica. As tradições judaicas valorizavam o Otoniel, fazendo dele o mais elevado e espiritual dos juízes. A tradição judaica via ele como um grande homem de Deus. Eles consideravam Otoniel como um homem profundo na lei mosaica. Ele conhecia muito da lei, do Pentateuco. Ele sabia muito do que tinha lá, quer dizer, ele não era apenas um bom soldado. Ele era alguém que estava pronto para restaurar o legado. Otoniel conseguiu fazer com que o povo reconhecesse o seu pecado, levando ao arrependimento e reconciliação com o Deus de Israel. Ele foi lá, porque eles estavam sendo atacados pela Síria, estavam sendo atacados por um povo lá, então parecia que ele estava lá para uma guerra, mas na verdade, ele não foi lá só para uma guerra, ele foi lá para defender o povo, para que não morresse mesmo, tá? Mas ele que foi lá com o objetivo de colocá-los de volta na presença de Deus. Pensa um pouco, qual é a área sua que tem que ser restaurada? Porque hoje Deus está querendo pegar você e colocar você de volta na posição de autoridade. Você hoje precisa ser conhecedor da palavra, hoje você precisa ser aquele que vive a manifestação do Espírito Santo. Algo novo, grande, tremendo, glorioso, fiel, justo, verdadeiro para entrar na sua vida.
mas se a porta ficar fechada, não tem como entrar. Então é hora de você escancarar essa porta através do espiritual, para que Deus possa restaurar você física e espiritualmente, possa restaurar o seu casamento, possa restaurar talvez a sua área profissional, talvez a sua área financeira, talvez a sua área, né, de saúde, mas tem que liberar para que Ele possa fazer. Otoniel venceu a batalha e libertou o povo das mãos do rei da Síria. Durante todo o período em que ele julgou a Israel, 40 anos, o povo teve descanso, paz e sossego. 40 anos, diga 40 anos. Eles tiveram paz, descanso e sossego. Amado, quem é que está precisando de paz? Olha aí. Só a orientação dele durou 40 anos de paz. Ou seja, nós às vezes não percebemos que a presença de Deus pode mudar toda a sua vida, não por um dia, nem por um mês. É por isso que a gente fala, cuidado, não sente na roda dos escarnecedores, não libere o teu coração para as coisas que não são boas, porque você pode perder a visão do legado, e quando você perder a visão do legado, leva um tempo para você se restaurar. Não é só meu amigo. Minha mãe tinha uns dito dela lá, né? Diga com quem andas, eu te direi quem és. Se você está andando com gente podre, irmão, desculpa a honestidade, você pode até não perceber, mas já deve estar cheirando mal. É importante você se fortalecer em Jesus Cristo e se posicionar para saber quem você é, porque quando você souber quem você é, vai mudar. O teu nível de amizade vai mudar, o teu nível de relacionamento vai mudar, e o teu nível de desgaste vai mudar. Porque quando a gente está com pessoas desanimadas, com pessoas contrárias, sabe qual é o comentário? Daqui a pouco você está também sentindo desanimado, chateado. É verdade, também não estou me sentindo mais assim. Já viram isso? O pastor Marcelo falou, um dia falaram para ele que tinha um outro lugar para ele. Eu lembro de mim, eu nem era diácono ainda, e ele estava, sei lá, com 6 meses de igreja, e de repente o pessoal me juntou, eu e bispa, né? Juntou a gente, e aí alguém sapateou, rodopiou, e eu olhando, nossa, poder de Deus, poder de Deus. Aí ele falou assim, eis que te digo, o teu tempo naquele lugar acabou, tenho algo contigo, vem comigo e vou te mostrar. Eu falei, ele vai me levar num sambão, onde será que ele vai me levar? Tem alguma coisa estranha nesse sujeito. Eu era novo convertido, meu irmão, eu achava espiritualmente tudo, mas eu achei assim, que conversa é essa? Aí ele falou, falei, companheiro, posso falar uma coisa para você? Pode falar, sinto que você é espiritual. Falei, não acredito em nada do que você falou. Nossa, irmão, você está contra o Espírito de Deus? Falei, não, contra você mesmo. Não é Espírito de Deus, porque isso aí para mim não tem nada de Deus, você desculpa a honestidade, né? Eu não acredito que Deus ia me encontrar para me tirar de uma igreja que eu mal entrei, eu fui convertido agora lá, estou começando, mas sempre vai existir os espertinhos, sempre vão existir, e a gente precisa andar com a visão de Deus, porque Deus não arranca uma planta que nem deu fruto ainda, para plantar em outro lugar, sabe? Ele não faz isso. Ele pode pegar uma semente da árvore e plantar em outro lugar, mas ele não vai estragar o que está para frutificar. Então, quando você conhece um pouco o espiritual, você fala, não, esse negócio não está legal, né? Ele conduzia o povo à fidelidade a Deus, não importa o caminho, o legado que deveria permanecer seria intimidade com Deus para tremendas realizações. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos Jesus ensinando esse efeito da nova e eterna aliança. Você ouve Jesus falando, né, que este é o tempo da nova e eterna aliança. Ele está falando do sangue que foi derramado na cruz. Aquele sangue, ele não é um sangue que, olha, vale por 10 anos, depois de 10 anos tem que renovar. Aquele sangue é eterno. O que ele fez, não precisa ser feito de novo. Não precisa, aquilo é. E é nisso que a gente precisa agora começar a abrir o nosso coração e entender. Abrir o nosso coração e falar, peraí, eu preciso buscar Deus, preciso buscar o seu reino. E eu tenho que entender, ele chamou os 12 para andar com ele, lembra? Quem lembra que tinha 12 apóstolos? Tinha 12?
E depois um caiu fora. E depois entrou outro no lugar. Vocês estão sabendo de tudo, hein? E de repente, naquele momento, um deles não entendeu. Judas recebeu o legado? Recebeu. A orientação? Recebeu. E o que ele fez com isso? Jogou fora. Não valorizou, não respeitou nada. Mas os outros continuaram. Mas mesmo os outros continuando, quando você fala dos outros, né? Porque eu falo que o legado é um estilo de vida que deverá fazer parte da sua vida diária, em todos os lugares, sempre. Conhecer a Deus, muda de hoje para amanhã? Deus falou para você que era para você ficar, ser fiel, amanhã vem outra palavra. Não é mais para você ficar nem ser fiel. Deus cansou, Ele gastou, Ele fez o quê? Não, Deus falou que ia me levantar como um homem para pregar, para fazer isso, e agora? Mudou? Então hoje as pessoas aceitam essas mudanças como algo normal e cotidiano, mas não é real. Deus não muda à toa. Se Ele mudar é porque tem uma razão, e a razão de Deus sempre é crescimento da obra, né? Alguma coisa nova, alguma coisa para restaurar, alguma coisa para levantar, para estabelecer, não simplesmente, sai dessa igreja e vai para aquela ali da esquina. O que muda isso no reino espiritual? O que melhora? O que mais salva? Na verdade não faz nada. Não, sai daqui, vai para lá, e fica falando mal daqui, ou mal de lá, ou mal de lá. O que melhora isso na obra de Deus? Na verdade, piora. Porque é por isso que muita gente não acredita nas igrejas. Porque de repente, as pessoas começam a atacar uma às outras. Isso não tem que haver. Não tem que haver. Nós não temos que atacar as igrejas, nem ser atacados pelas igrejas. Nós temos que cada um cuidar do grupo, fortalecer o grupo e salvar mais almas, libertar os cativos, restaurar os aflitos, curar os enfermos. Essa é a sua parte, a minha parte. E de repente o pessoal não está prestando atenção nisso e está levando lá para fora o quê? Descrédito. Não, nem os crentes entendem. Nós precisamos voltar, pegar de volta. O que Judas fez foi perder a visão. Por isso nós não podemos perder a visão, porque quem perde a visão acaba perdendo a cabeça. Ele se enforcou. Quem perde a visão perde a cabeça, perde o controle, perde o domínio, perde a bênção, perde a realização. Então nós precisamos nos manter. Apóstolo, está falando mal se a pessoa sai ou não sai? Não estou falando mal se a pessoa sai ou não sai, não é isso. Estou falando mal depois que a pessoa sai. Se ela simplesmente vai gastar o tempo dela com besteira, então ela foi mal. Se ela vai evangelizar 10 vezes mais pessoas, maravilha. Mas se ela vai querer evangelizar quem já é crente, como acontece, muita gente que sai daqui, daqui a pouco está convidando os membros da igreja para ir para a igreja deles. Isso é salvação? Isso é um grande trabalho para o céu? Ou isso é um trabalho para o bolso da pessoa mesmo? Só para poder aparecer. É ridículo. Pescar dentro do aquário, ou seja, onde tem gente já convertida, com tanta gente aí precisando receber a palavra de Deus, mostra uma indefinição de intimidade com Deus. Não sabe quem é Deus ainda. E é isso que nós precisamos tratar em nós mesmos. Nós temos que salvar, nós temos que curar, nós temos que libertar, nós temos que restaurar, porque é isso que Jesus gostaria que nós fizéssemos. Essa é a visão dele. Então o legado é um estilo de vida que deverá fazer parte da sua vida diária, em todos os lugares, sempre. Não olhar para como Judas fez. Mas tem uma coisa interessante. Mesmo tendo 12 com ele, você reparou que não eram os 12 que estavam mais próximos dele? Tinham 3 que eram próximos dele, muito próximos. E esses 3 a gente olha e fala assim, quando Jesus vai na casa de Jairo, que tinha a filha dele doente, ele chega lá, entra ele, Pedro, Tiago e João. Está lá em Marcos 5,37. Entra só os 3. Mas não eram 12? Mas entram 3. Quando de repente você vai mais adiante, e Jesus participa da transfiguração, com Elias, Moisés, lá naquele monte, 3 são os que estão lá com ele. Pedro, Tiago e João. E quando de repente Jesus está lá no Getsemane, está lá no monte lá, né, final já dos tempos para ele, ele fala, minha alma está triste até a morte. E quem está com Jesus? Você percebe que a escolha de estar
é de cada um de nós. Nós é que escolhemos como nós vamos estar na presença de Jesus Cristo. Ele estava com 12, ele tinha 12. Mas na verdade, 3 iam para perto dele. 3 entraram na casa quando ele foi curar. 3 foram lá no Getsemane, pertinho de onde ele estava. Ou seja, nós temos liberdade de escolher como nós vamos andar na presença de Jesus Cristo. Você quer andar rosto colado? Intimidade? Quer cheirar o perfume? Quer andar de braço a braço, pertinho? Ou você quer ser aquela pessoa que fala, não, eu conheci, o cara é legal, eu conheci, eu sei que ele é um cara bacana. Os outros conheceram. Na Bíblia fala de André quantas vezes? 2. Se você começar a olhar, as vezes que falam dos outros, são poucas vezes. Mas quando você ouve falar de Pedro, de Tiago, de João, sempre tem um separado aqui, um lá, alguma coisa acontecendo, a pesca, o do cego, do não sei o quê. Por quê? Porque eles foram ficando ativos. Ativos. O legado é colocado na mesa. Agora, como você vai participar disso, é uma escolha sua. O quanto você quer ser cheio da presença de Deus. O quanto você quer representar a presença dEle, né? O objetivo está claro. A escolha fica na nossa mão e nós podemos ou não assumi-la. Eu preciso ir à frente, mas preciso ir à frente com responsabilidade. Então a primeira coisa que eu peço para você, lembra, você sozinho não faz muita coisa. Você com o Espírito Santo consegue fazer coisas legais. Lembra, Deus só levantou um pastor na igreja para cuidar de você, não é para tirar nada de você. Eu falo que tem uma área que mexe muito com o meu coração. Vou fazer que nem a pastora Thalita aquela hora. Tem, né, uma área de fragilidade, ela falou, né, tem uma área de fragilidade. Eu tenho uma área de fragilidade que mexe muito comigo. É quando me chamam de ladrão. Cara, eu fico muito indignado, irritado. Sério mesmo. Sabe por quê? Porque na minha vida toda eu cuidei para nunca pegar nada de ninguém. Na minha vida toda, eu nunca tive um cheque devolvido. A única vez que o Bradesco devolveu um cheque meu, eu fiz eles fazerem uma carta explicando que eles eram responsáveis. A única vez. Nunca deixei de pagar uma conta ou um problema, uma coisa, porque eu sempre primei em não mexer primeiro no que não é meu e coisas do tipo. Então, essa área mexe muito. Quando o pessoal fala, é porque ele pegou dinheiro, é porque ele tem um salário, não sei o que lá. Eu nem mexo com isso. Eu deixo toda a tesouraria cuidar. Eles fazem o que está combinado, escrito desde acho que 2008. Está naquela ata. 2006? Desde 2006 tem uma ata falando exatamente como o apóstolo recebe uma ajuda financeira. E aí vem qualquer pessoa lá de fora e fala uma porção de bobagens. E o pior, gente de dentro da igreja acredita. E aí você fica numa situação. Outro dia alguém falou, ele recebe dinheiro de maçom, dinheiro de não sei quem, dinheiro não sei quem lá. Irmão, eu não conheço quem são essas pessoas que eles falam que eu recebo dinheiro, não recebo dinheiro. Mas eu nunca recebi dinheiro de ninguém para mim. Quando foi para ajudar a EBF, quando foi para ajudar algum evento, alguma coisa, acontece. Alguém vem e dá. Porém, as pessoas que estão falando mal da pessoa que deu dinheiro, é a pessoa que o filho recebe carro, que a família recebe dinheiro dessa pessoa. Viagem dessa pessoa. E aí, gente de dentro da igreja acredita num povo desse. Então, essas coisas são ruins. Eu preciso que você acredite que Deus levantou a aliança da paz para a tua vida. Eu preciso que você acredite. Não é por mim simplesmente. Não é por mim simplesmente. Mas é exatamente para que você viva o melhor desta terra. Porque toda vez que alguém levanta essas coisas erradas, a vida das pessoas fica pior. Um dos que falou acabou de ficar desempregado. E ainda foi colocado para fora porque é mau profissional.
Aí você fala assim, a pessoa está vivendo uma podridão, e aí não vai sozinho, tem que ficar na orelha de um, na orelha do outro, na orelha do outro. Então a primeira coisa que você precisa é entender qual é o seu legado. O seu legado é Jesus Cristo, e Jesus não erra. Quem você acha que abriu essa igreja? Amado, começamos do zero, sem nada, sem um centavo, né? Lá no outro prédio, começou sem coisa nenhuma. Como pode agora chegar qualquer porqueira e querer falar se nunca esteve para pagar? Nunca esteve para fazer. Então nós precisamos gostar do que Deus nos deu, amar o que Deus nos entregou e realizar o melhor. Hoje você faz parte de um time vencedor. Hoje você faz parte de um povo que quer morar no céu. Hoje você faz parte de um povo que quer ver milagres. Nós fizemos esse reencontro para restaurar, fortalecer, renovar e preparar você para coisas grandes. Por isso que eu falei para você, eu preciso que você resgate esse legado que Jesus deixou para nós. Muitas coisas Deus já fez na minha vida pessoal, na vida da Aliança da Paz, na vida dos pastores, na vida da igreja, mas eu acho que todo dia se renova. Tem coisas novas para você todo dia, para sua casa todo dia, para sua família todo dia, e aí só vai poder abrir essa porta quando nós aceitarmos. Josué fez todo o trabalho dele, mas quando ele sai, o povo se esquece de Deus e não faz o que Deus mandou. Deus nos deu esse salão lindo para a gente trabalhar aqui, mas de repente, chega na quarta-feira tem pouca gente, chega no domingo tem pouca gente. Eu pergunto para os líderes aí, como é que estão as células? Eles falam, olha, tem vezes que tem gente nas células, vezes que não, as células são muito mais não presenciais, porque sabe, a Covid, quando o pessoal fala isso, eu já começo a dar risada. Eu falei, eu sei a Covid, eu sei a praia, eu sei o ônibus, eu sei o mercado, eu sei. Shopping, né? Tudo isso, está todo mundo por aí. Então comece a chamar o seu povo, comece a chamar os irmãos. Pessoal, vamos para a casa do Senhor, porque o único que pode nos curar, que pode nos proteger de verdade, que pode nos libertar de verdade, quem é? Jesus Cristo. Então hoje é tempo, é dia, é hora de nós chamarmos a presença de Deus para a nossa vida, resgatarmos o poder de Deus. O que é que você está pedindo para Deus? Tem gente que fala, eu estou pedindo uma casa nova, não, eu estou pedindo isso. Buscai a Deus e a sua justiça, as demais coisas vão chegar nas suas mãos. Eu só me lembro o dia que parou um pastor na porta da minha casa, eu morava no Belita ainda, e aí um carro parou, o cara desceu, pois não, aqui mora um pastor? Eu falei, mora. Aí, Deus me mandou eu vir aqui, entrar naquela rua, entrar nessa, descer aqui, falou, para nessa casa. Eu olhei e falei, esse cara deve estar brincando. De onde o senhor é? Ele falou, a placa, São Carlos. São Carlos, aí da esquina, né? E aí ele foi até a porta de casa e falou assim, eu quero te dizer uma coisa, Deus está na vida de vocês, vocês nunca vão ter menos, para com esse medo no seu coração, eu sou o teu provedor, eu vou colocar nas tuas mãos tudo o que você precisa. E ficou uns 10 minutos, meu irmão, só profetizando, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Aceita, se libera para Deus fazer a obra na sua vida e usar você. Eu falei, eu não posso ficar desempregado. Ele falou, você nunca vai estar desempregado, você está ligado no céu, o céu é a tua garantia. Eu agradeci, ele virou as costas, eu falei, você não quer água, nada? Ele falou, não posso tomar nada, tenho que ir embora. Entrou no carro, foi embora, eu nunca mais vi o homem. Nunca mais. Desde aquela época até hoje, nunca faltou nada. Passamos apertados, justo, algumas coisas, outras, mas de repente do nada aparece aqui, aparece lá, aparece acolá, Deus faz de um jeito, faz de outro, e aí as pessoas ficam tudo frustradas, porque eles olham assim, apóstolo, o senhor tem aquele carro? Está lá. Quer dar uma volta? Pega lá. Tal. Né? O senhor mora naquela casa? Mora naquela casa. Tal. E você fala assim, como aconteceu isso? Não sei. Não sei. A gente conversa muito, a gente não sabe. Porque na verdade, eu fiquei cuidando das coisas de Deus. E Ele cismou de cuidar das minhas. Ele cismou, Ele falou assim, bom,
Se ele está buscando a mim e a minha justiça, eu tenho que acrescentar nele o quê? Você está preparado para isso? Você quer que Deus cuide das suas coisas? Que Deus cuide da sua vida? Pega de volta o que é teu por direito. Pega a presença, o poder. Porque quando a presença e o poder de Deus entrar na sua vida, sabe o que vai acontecer? O resto já não tem mais valor. Não tem mais valor. A gente ficava assustado, eu e a dona Bispa, porque os dois administradores, né? Ela comércio exterior, eu administração de negócio, e a gente no começo, meu Deus, 1 mais 1 são 2, e não vai dar, e não sei o que, e papapá, até o dia que Deus mandou o recado, da sua conta, cuido eu. Naquele dia, a gente ficou assim, tá bom, passa um tempo, o gerente do banco liga, o senhor está, a gerente era uma mulher, a sua conta estourou o limite, você tem um limite de 2.000, mas está 2.200, não sei o que lá, negativo. Eu falei para ela, e agora o que a gente vai fazer, lembra? O que a gente vai fazer? Eu falei para a mulher, fica tranquila, é final da tarde, não dá tempo agora, amanhã de manhã eu vou aí, vou depositar o valor, tá bom? Ela falou, tranquilo, o senhor nunca teve problema aqui, não vai ser agora. Eu falei, tudo bem, só que eu falei para ela, e agora? Eu falei que amanhã eu vou depositar. E agora? Da onde eu vou arrumar esse dinheiro? Eu nunca peguei dinheiro da igreja, irmão. Nunca fui lá e falei assim, então eu estou precisando, me dá um dinheiro aí. Não, nunca aconteceu isso. E eu espero em Cristo que nunca aconteça. Aí sabe o que eu fiz? Eu e ela fomos para o joelho. Ajoelhamos, oramos, falamos com Deus e tudo. E aí paramos, falamos, agora está na mão de Deus, vamos lá. De repente vem um irmão, me liga e fala assim, eu preciso viajar. E eu tenho que viajar. E eu preciso passar aí, você ore por mim, porque eu preciso fechar um grande negócio. Eu falei, legal. Pensei comigo, ele quer fechar um grande negócio e eu aqui com minha dívida para pagar. Muito legal, todo mundo fica feliz, né? Tudo bem. Mas sabe, não estava esperando absolutamente nada. Aí ele veio, eu orei por ele, pedi a Deus a bênção, pá. E quando ele está saindo já no portão, ele foi, pegou o envelope lá, falou, nunca que eu vou pedir para você orar e não vou confirmar como oferta. Aí eu falei, amém, obrigado irmão, tal. Falei, puxa, não vou chegar de mão abanando amanhã, não sei quanto que é, mas que seja R$100, mas eu tenho alguma coisa para depositar. Já fiquei super feliz. E ele saiu com o carro e eu já, no caminho da garagem, eu já falando com ela, e ela já ia abrindo o envelope para ver quanto tinha, e de repente o carro volta de ré. Falei, segura que ele se arrependeu. Segura aí, ó. Crente é um perigo, né? A primeira coisa que ele faz é desacreditar, né? Aí ele volta, abre a porta e fala assim, eu não sei qual é o lance aí, ele é bem assim, né? Aí ele foi lá, catou, enfiou a mão no bolso, enfiou a mão na lateral do carro, abriu o porta-luva, foi catando aquela que o cara faz o catado. Eu falei, cara, você vai viajar, como é que você vai viajar assim? Ele falou, eu passo em algum lugar. Aí catou tudo assim, enfiou em mim assim, e falou assim, que Deus te abençoe e me abençoe muito. Tchau. Aí eu falei, mas por que você fez isso? Porque Deus falou, volta e dá tudo. Eu falei, para você dar tudo, você só deu envelope. Ele foi embora. Nós fomos fazer a conta. O valor que eu devia no banco, que a mulher falou que estava negativo, é o valor que constava naquele punhado de dinheiro, naquele negócio. No dia seguinte eu entro no banco. Aí ela falou, oi seu Marcos, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Vamos depositar? Aí ela falou, vamos. Aí ela chamou o outro gerente e falou, eu não falei para você? Ele nunca teve problema aqui. Por isso que eu paguei os negócios dele, porque ele é totalmente confiável. Eu assim, né? Confiável. Aquele dia, eu lembrei da profecia do homem. Nunca vai te faltar nada. É assim que a gente descobre, no dia a dia, na paulada, na corrida, do desespero, que Deus está presente, que Deus está cuidando, que Deus está guardando, que Deus está fazendo as coisas pequenas, que às vezes você fala assim, mas bobão, você não ficou com nada. Não fiquei mesmo, pagou as minhas contas, mas só de pagar, eu já estava tão feliz, que eu falei assim, a maior vergonha seria, eu falei para você, eu tinha esse problema com a área financeira, eu falei, como é que eu vou dever, eu não sei dever, e de repente o Senhor foi lá e falou, bobinho, você carrega o meu legado, faz a obra do jeito que eu mando, que o resto faço eu. Amém, amado? Você está disponível para assumir o legado com Jesus? Otoniel, ele apareceu do nada, pode-se dizer. Foi a chance dele, sabe qual foi? Preciso vencer aquele
exército vizinho aí da Síria que está dando trabalho, quem vencer lá, casa com a minha filha. Ele falou, uma chance. Não foi assim que Davi acabou sendo parente de Saul? Não é assim? Quem for lá e tal, fazer isso, matou o gigante, levou a filha. Ele foi lá e venceu a Síria e levou a filha. Mas quando ele levou a filha, ele não só levou a filha, ele abriu a porta da autoridade, porque ele passou a ser reconhecido por todo o povo, por aquilo que ele venceu. Daí em diante ele virou juiz. Talvez hoje você esteja dizendo assim, eu nem sei o que Deus pode fazer. Você pode não saber, mas Deus já sabe. Deus já sabe que Ele pode liberar você, que Ele pode abrir porta, que Ele pode quebrar barreira, que Ele pode desfazer impedimento. Emanuele, eu vi você, eu olhei para você e vi você, primeiro, ajudando alguém em um negócio, mas o tempo é curto, e você vai abrir o seu negócio. É o seu negócio. Eu vi uma porta de vidro na frente, a porta de vidro. Muita gente vai dizer assim, ela não tem nem idade para isso, ela não tem nem idade para um negócio desse. Mas Deus diz assim, eu te escolhi para prosperar, eu te escolhi para realizar. Nem a esquerda nem a direita, olha para cima, porque o que tem preparado para ser jogado na tua mão é muito maior do que você imagina. O Senhor diz assim, não é boqueta, não é buraco, não é coisa quebra-galho, não. Deus falou assim, fica de olho, porque algo vai vir sobre a sua vida de uma forma fácil. Não vai ser difícil, vai ser fácil, e a prosperidade vai bater na sua porta com força. Apenas seja fiel ao teu Deus, siga o legado e leva ele contigo para a vitória, em nome de Jesus. Acredita, o que Deus está querendo colocar é muito mais. Só que de repente a gente está preocupado com o que pode acontecer, preocupado com o que os outros vão falar. Querido, só se preocupe com um: Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele tem o melhor para acrescentar na sua mão.